Deus me livre. Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista. Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de língua portuguesa, vamos ter recomposição da aprendizagem para a turma do terceiro ano. E o tema da nossa aula de hoje é palavras africanas no nosso cotidiano. Será que no nosso dia a dia, na nossa conversa com os amigos, com nossos familiares, a gente usa palavras que têm origem africana? Você acha que sim? Ou você acha que não? É o que a gente vai descobrir na aula de hoje. Mas antes, você já sabe. Vamos relembrar nosso último desafio? Na nossa última aula, eu pedi que você formasse frases usando a palavra pato e a palavra cachorro. Existem várias formas de se criar uma frase usando essas palavras. Tanto é que na nossa última aula a gente viu que podemos falar da característica, podemos falar de detalhes sobre tudo, se for uma comida, se ela é doce, se ela é azeda, se ela é salgada, enfim. Vamos ver aqui, eu trouxe algumas opções para a gente verificar se ficou parecida com a que você fez na sua casa. A primeira opção que eu trouxe é: o pato gosta de nadar. Poderia colocar: o pato gosta de comer, o pato é amarelo, o pato tem bico. A gente tem tanta coisa para explorar com essa imagem, né? E a segunda frase: minha avó ganhou um pato de presente. Olha só, duas frases que se pode fazer. Agora vamos ver o que é que eu trouxe para vocês com a palavra cachorro. Meu cachorro se chama Bingo. E eu posso falar do nome do cachorro, da cor do cachorro, da raça, do que ele gosta de comer. Tudo isso aí. Vamos ver mais outra frase. Eu vi um cachorro bravo. Falando um pouco da característica. Então, você conseguiu cumprir o seu desafio? Se você não conseguiu, ainda dá tempo, tá? De tentar criar frases observando essas duas palavras. E também você pode observar o que tem aí ao seu redor. Sofá, celular, fogão. E tentar criar frases também. A nossa aula de hoje vai ter como base o Dia da Consciência Negra, que é comemorado no dia 20 de novembro. Essa data foi em homenagem a Zumbi dos Palmares, que é a data que ele nasceu. Temos também outra data, que é o dia 13 de maio, que é o dia que se comemora a libertação dos escravos. Mas a consciência negra ficou no dia 20 de novembro. E eu trouxe para vocês um poema, a biografia de um escritor muito conhecido, que escrevia sobre essa causa de respeito ao povo negro, de reconhecimento da sua cultura. E também trouxe algumas palavras que a gente vai fazer como se fosse um desafio. Vou falar o que significa e aí em casa você vai ter que tentar adivinhar qual a palavra é usada. Vamos começar pelo escritor. O nome dele é Solano Trindade. Ele nasceu aqui em Pernambuco, tá? Na cidade de Recife, no ano de 1908. E faleceu no Rio de Janeiro, no ano de 1974. Eu trouxe uma pequena biografia dele para vocês. Biografia é quando a gente escreve sobre alguma pessoa. Por exemplo, se você for fazer a sua biografia, vai ter o lugar que você nasceu, o nome da sua mãe, a profissão, tudo aquilo que já aconteceu na sua vida. E em resumo, Solano Trindade, o nome dele mesmo é Francisco Solano Trindade. Nasceu em Recife, como eu comentei para vocês, no bairro de São José. Filho de um sapateiro chamado Manuel Abílio, mestiço de negro com branca, e da quituteira Dona Emerenciana.
que era descendente de negros e indígenas. Solano Trindade, ele foi escritor, poeta, teatrólogo e ator. Uma pessoa que agiu muito ativo no movimento negro brasileiro. Foi conhecido como poeta do povo, pois ele tinha essa vivência popular de contar um pouco da sua trajetória pessoal, da luta pela liberdade da população negra brasileira. Então, nos textos e poemas que ele escrevia, ele costumava relatar um pouco sobre a história do povo negro, sobre a grande luta que, até os dias de hoje, acontece com esse povo para o reconhecimento da sua cultura, dos seus direitos também. E eu escolhi um poema dele para trazer para vocês. O título do poema é Sou Negro. E diz assim: Sou negro. Meus avós foram queimados pelo sol da África. Minha alma recebeu o batismo dos tambores, atabaques, gonguês e agogôs. Contaram-me que meus avós vieram de Loanda como mercadoria de baixo preço. Plantaram cana para o senhor do Engenho Novo e fundaram o primeiro maracatu. Depois, meu avô brigou com um danado nas terras de Zumbi. Era valente como o quê? Na capoeira ou na faca? Escreveu, não leu? O pau comeu. Não foi um pai João, humilde e manso. Mesmo vovó não foi de brincadeira. Na guerra dos malês, ela se destacou. Na minha alma ficou o samba, o batuque, o bamboleio e o desejo de libertação. E esse trecho foi retirado do livro Cantares ao Meu Povo, que ele criou. E como a gente pode observar, retrata um pouquinho, né, de como aconteceu, de onde vieram os avós dele. Vieram como uma mercadoria. Por que isso? Porque naquela época os negros escravos, eles vinham da África para trabalhar aqui e eram vendidos realmente como se fossem uma mercadoria. Falar um pouquinho do plantio de cana-de-açúcar, que era onde a maioria do povo trabalhava naquela época, das brigas que existiam e também da herança da cultura negra, samba, batuque, aquele desejo, aquela força de sempre lutar pela libertação. E aí você pode, na sua casa, pesquisar um pouco mais sobre poemas, sobre textos de Solano Trindade e de outros escritores também que retratam sobre a história do povo negro, tá bem? Agora nós vamos conhecer algumas palavras de origem africana que são usadas em nosso vocabulário. Então, palavras que nós herdamos do povo africano. E quando eles vieram para cá, deixaram essa cultura para a gente. Nós temos um pouco do povo negro, do povo indígena e do povo europeu também. Então vamos conhecer o que é que ficou do povo negro para a gente, dentre tantas outras culturas, tá? São várias palavras, eu trouxe só alguns pequenos exemplos. Primeiro, é um tipo de mercearia onde se vende frutas, legumes, verduras, ovos e etc. E aí, como é que a gente chama esse tipo de mercearia que vende frutas? Será que você se lembra? Então, a gente chama de quitanda. Quitanda é uma palavra de origem africana. E olha aí a fotografia de uma quitanda. Próxima pergunta. Palavra para chamar um garoto, menino, uma criança pequena. Como é que a gente chama um menino pequeno, bem travesso, bem levado? A gente chama de moleque. Temos aí um moleque. Número 3, fruto comestível. Essa ficou um pouco difícil, né? Porque existem
tantos outros frutos comestíveis. Mas eu vou colocar a palavra e aí na sua casa você vai tentar fazer a leitura, tá? Está aí a resposta. Será que você consegue ler essa palavra? Temos dois pedacinhos bem parecidos. É o chuchu. Olha só. O chuchu, essa palavra chuchu é de origem africana, que fica uma delícia na sopa, hein? Próxima pergunta, farinha de milho. Como é que a gente chama farinha de milho? Vou dar uma dica. Na maioria das casas se consome esse alimento, esse prato bem amarelinho. Será que você consegue lembrar, consegue adivinhar como que se chama farinha de milho? Fubá, que a gente também chama de cuscuz. Olha aqui a foto do cuscuz. É simplesmente ele pega um milho e fazem a farinha para poder ter origem ao cuscuz que a gente come aí em casa praticamente todo dia. Próxima pergunta, jeito meigo, com manha ou birra. Como que a gente chama uma pessoa que tem um pouco de manha, que tem um pouco de meiguice? Nós chamamos de dengo. A gente diz, aquela menina é dengosa. Que menino dengoso. Geralmente uma criança, quando está perto da mãe, ele fica bem dengoso. Carinho ou afago feito no couro cabeludo. Como é que a gente chama quando alguém faz esse carinho no nosso cabelo, no couro cabeludo? Chamamos de cafuné. Olha só o gatinho recebendo um cafuné. Não é só as pessoas que gostam de cafuné, não, tá? Os animais também, eles amam receber um cafuné. Recipiente grande de metal serve para armazenar entulho e resto de material de construção. Olha, essa pergunta foi bem grande, né? Como é que a gente pode chamar o nome desse recipiente grande que coloca entulho? Se você falou que é uma caçamba, você acertou. Até a palavra caçamba é de origem africana também. Nome que se dá à pessoa desdentada. Como é que a gente chama uma pessoa que tirou algum dente, perdeu algum dente? A gente chama de banguela ou de banguelo. E olha aí, uma pessoa banguela quando está faltando algum dente na boca. Próxima pergunta. Instrumento musical usado na capoeira. Existem diversos instrumentos, mas tem um que é o principal, que ele pode ser até considerado o símbolo da capoeira. Se você falou que a resposta certa é berimbau, você acertou. Inclusive a capoeira é uma dança, é uma luta de origem africana, tá? Os negros, quando vieram para cá na condição de escravo, eles praticavam a capoeira como uma forma de relembrar um pouco da sua cultura. E como é que a gente chama aquilo que a gente faz quando quer dormir de leve, adormecer por pouco tempo? Quando você dorme por um tempo bem curto. É cochilar, né? A gente faz, eu vou ali tirar um cochilo. Eu dei só um cochilinho, que não é dormir, aquele sono pesado. Próxima pergunta, esse aqui já faz parte da culinária. Bolinho de feijão frito. Geralmente quando a gente passa na rua que sente o cheiro dessa comida, dá uma vontade enorme de experimentar. E é um alimento de origem africana, foram trazidos para cá pelo povo africano, que é o acarajé. E olha esse prato como está bem recheado. Acarajé com camarão, e eles colocam pimenta. Se você um dia for passear lá pela Bahia e perguntarem se você quer acarajé quente, isso não quer dizer que a temperatura dele vai estar quente, não. Quer dizer que vai ter pimenta. Uma pimenta bem forte, por isso que se chama acarajé quente. Mais uma perguntinha. Cova que recolhe água de terrenos pantanosos. Vamos deixar essa pergunta mais fácil, né? Como é que a gente chama aquilo que as pessoas
cava um buraco bem fundo, e aí a água surge, para que a gente possa ficar utilizando a água. Chamamos de cacimba. Tem vários modelos de cacimba, né? Eu trouxe um mais tradicional. E geralmente essa água é uma água bem limpa, a gente consegue usar para beber, para fazer alimento, para tomar banho, para tudo. Instrumento de borracha que serve para marcar, carimbar. A resposta já está praticamente aí. 5 segundos para você pensar como é que eu chamo o instrumento que eu uso para carimbar. Carimbo, chamamos de carimbo, uma palavra que um objeto, né, que a gente usa na escola, que a gente fala no dia a dia, e olha só, de origem africana. Fantasmas. Atualmente tem um nomezinho que a gente dá aos fantasmas, tem muitos filmes sobre isso. A gente chama de zumbi. Olha o zumbi passando aí na tela, existem desenhos, existem filmes com esse tema, né? Conchas de vidro, variadas e miúdas, pequenininhas. Como que a gente pode chamar? Geralmente usa para fazer pulseira, para fazer colar. Será que você sabe essa palavra? Conseguiu lembrar? Se você falou que é uma miçanga, você acertou. Então, olha quantas palavras hoje nós conhecemos como sendo de origem africana, porque são palavras que estão no nosso dia a dia. São palavras que a gente fala, que a gente usa, que a gente, por exemplo, uma miçanga, a gente pega na miçanga, no carimbo, e que provavelmente você não sabia que era de origem africana. Se você quiser conhecer outras palavras, você pode dar uma pesquisada, tá? Coloca palavras de origem africana, vai aparecer várias que algumas você não vai nem acreditar, de tanto que a gente fala no dia a dia que é de origem africana. Agora eu tenho um desafio para você. Eu quero que você pesquise o significado da palavra cafundó. Já escutou alguém falando sobre isso? Diz assim, ela fica lá no cafundó. Mas o que é que significa cafundó? É uma palavra de origem africana, tá? Faz parte da cultura. E na próxima aula você vai trazer esse significado, tá bom? Espero que hoje você tenha aprendido aí essas palavras, que você tenha gostado de aprender um pouco sobre Solano Trindade, ter conhecido um poema que com tão poucas linhas já retrata aí uma parte bem significativa da história dele, tá bom? Não esquece de cumprir o nosso desafio, que na próxima aula de língua portuguesa eu vou perguntar e vou trazer o significado para ver se vai bater com a informação que você fez aí na sua casa. Um grande beijo e te espero na próxima aula. Tchau, tchau!